Já temos uma turma boa aqui presente para a nossa palestra de hoje. Todos sejam bem-vindos e desejo uma ótima aula. Que vocês tenham uma ótima noite de aprendizado. Vamos lá. Posso ir embora então, Ellison? Vamos sim, professor. Pode começar. Uma boa noite a todos. Espero que estejam bem. Iniciando essa noite aqui com uma conversa sobre um assunto bastante atual. E a minha expectativa, né, é que eu devo falar aproximadamente 1h15 para vocês e que ao final desse período vocês se sintam gratificados, que aprenderam um pouco mais, sabe? É, sentir que valeu a pena sextar no conhecimento, né? Enquanto tem muita gente sextando na diversão, né, Flora? Flora, eu gosto muito, Flora, quando as pessoas reagem assim, essa comunicação corporal aí, ela é impressionante, tá? Então, assim, espero que realmente vocês se sintam gratificados por ter dedicado essa noite aqui. Eli, eu estou vendo aqui, muito bem. Isso aí, gente. Então, vamos lá. Para começar, né, nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles essa noite não se concretizaria, né, não se realizaria, tá bom? Então vamos lá, um vídeo nosso. Muito bem, né? Então, são esses os nossos patrocinadores e agradecer é sempre muito importante. Bem, aqui o público hoje tem muita gente com a qual eu já mantenho um bom relacionamento, tenho uma boa amizade, inclusive. Estamos com um público bastante variado nessa noite. Mas para aqueles que ainda não me conhecem, né, eu sou o João Fidelis, eu sou um consultor empresarial hoje, sou diretor de administração e finanças lá do CRMG e professor do IPPR. Já vou fazer um ano daqui a pouco, vamos fazer uma festa, viu, Edson, para comemorar um ano de IPPR. Tá? Eu sou administrador de empresas, também formado em ciências contábeis, tenho algumas especializações aí, inclusive administração financeira, gestão estratégica da informação. Sou mestre e doutor em ciência da informação, tenho uma carreira muito pautada na administração e no uso de tecnologias. Amo tecnologias, né? O meu primeiro computador, ele não tinha tela, a gente ligava na televisão e gravava numa coisa que as carinhas mais novas, igual da Flora, nunca não deve ter visto na vida. Eu gravava meus programas numa fita cassete. Já ouviu falar, Flora? Já ouviu falar dessa coisa? Fita cassete. É lá que a gente gravava. Já. Já Minha mãe ouvi? trabalhava Pois minha é. mai trabalhou muito tempo no Banco do Brasil. A gente tem até uma máquina de escrever da IBM aqui em Opa! casa. Eletrônica! Eu vi uma dessa funcionando. Muito bom. Além da minha área Eu profissional vivi, eu também, da vivi um minha pouquinho formação, disso. e Vivi um eu ainda pouquinho tenho. disso. É, eu também sou marido, sou pai, sou irmão, tio, padrinho, né? Eu sou cidadão. Gosto de música boa, e música boa não inclui funk, viu, gente? Por favor, não entra nessa história. Leitura, eu recomendo demais. Leiam, leiam sempre, tá?
deixe de lado um pouco a televisão e leiam, pratiquem. A turma mais nova gosta de ler na tela. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de papel. Tenho muitos livros aqui, inclusive alguns recomendados aí para o meu amigo Fernando, que hoje está me dando a honra de estar aqui conosco nessa noite, né? Eu gosto de dar boas risadas. E rir faz bem para a saúde e a gente não pode esquecer de rir. E é um perigo, viu? Quando a idade vai passando, o jovem ri à toa e por qualquer coisa. A idade vai passando, a gente vai ficando mais duro. Não podemos, tá? Vou fazer uma proposição para vocês aqui. Mantenham sempre o microfone fechado quando a gente não estiver falando. Mas qualquer dúvida, sugestão, ou anote ou fale comigo na mesma hora. Levante a mão aí, dá para abrir, eu vou abro o microfone e nós vamos conversar, tá? Se possível, assistir a palestra no local tranquilo. Eu estou vendo ele aí deitadinha, que coisa boa, né? Vai fazer relaxadamente, né? Para a gente poder absorver o máximo possível do tema que vai ser discutido nessa noite. Lembre-se que você tem um compromisso com o seu futuro, é por isso que numa sexta-feira à noite você resolveu estar conosco aqui. Network, gente, gera inúmeras oportunidades. Então, o meu conselho é que vocês mantenham as câmeras abertas. Seu próximo cliente, seu próximo parceiro de negócios, o seu próximo fornecedor pode estar aqui na sala hoje. Tá? Então, é bom a gente lembrar das pessoas. E aí, visualmente, melhora. Tá? Participe, faça anotações. Conhecimento é um tesouro. É um tesouro. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, tá? Para melhorar o nosso conhecimento. Eu sempre aprendo muito em todas as minhas aulas e eu espero que vocês também aprendam um pouco comigo nesta noite. O que nós vamos falar de que hoje nós vamos primeiro entender os principais conceitos sobre inteligência artificial. É um tema muito amplo para a gente discutir em uma hora, mas quero lembrar, né, que o IPPE tem também um curso de inteligência empresarial, ou inteligência artificial, né? Isso onde a gente discute o tema dessa noite em aproximadamente 12 horas. Fiquem atentos aí, a programação pode ser lançada a qualquer momento. Compreender o porquê que a inteligência artificial ela é relevante para os negócios, para a gestão hoje, demonstrar alguns desafios éticos e legais. Nem tudo é fácil, nem todo o caminho está totalmente planificado, asfaltadinho, bonito para a gente. Mostrar algumas ferramentas de inteligência artificial generativa. E eu vou mostrar o que é isso. Generativa, está errado aí, tá? Disponíveis hoje, algumas porque são centenas, tá? Demonstrar como a inteligência artificial está ajudando no desenvolvimento das empresas. Vou trazer alguns exemplos na noite para que a gente possa compreender melhor e ter ideias de como usar no nosso negócio. Bem, para quem está começando, entrando nesse mundo agora, no começo as coisas sempre parecem meio estranhas e posso lhes garantir que nunca é fácil. Nunca, nunca, nunca. Por isso é fundamental que você esteja atento a tudo o que acontece ao seu redor, para que você compreenda o ambiente, compreenda as mudanças que estão acontecendo. Hoje, foi até o meu amigo Fernando, me mandou um artigo de um português que falava sobre a invenção da a calculadora. E aquela época provocou uma revolução muito grande. As pessoas achavam que iam deixar de fazer cálculo, desaprender a fazer cálculo, porque a calculadora faria tudo. E não faz. Não faz. E eu vou mostrar para vocês também que a inteligência artificial, ela depende muito da nossa capacidade e da nossa postura para que ela dê respostas. Por mais que ela seja uma tecnologia evoluída, ela não faz nada sozinha. Portanto, seu futuro você está construindo hoje. Acredite em você. Por mais complexo que possa parecer um assunto, a evolução dele, eu posso lhes garantir que depende da gente, da nossa postura e de como nós vamos lidar com esse assunto no nosso dia a dia. Quando a gente decide mudar a vida, né, nós precisamos ter em mente que errar faz parte do jogo. Uma criança, eu não sei quem fez essa contagem aí, mas disse que, em média, ela cai cerca de 50 vezes para aprender a andar. Imagine
se uma criança lá pelo seu 40º tombo falasse assim, isso não é para mim, vou mexer com o negócio de andar, não. Né? E, na realidade, nós podemos ir muito além. Olha, esse bebê aí andando de skate. Eu andei de skate, era um pouquinho mais velho que ele e muito mais novo do que eu sou hoje. Já não tenho mais coragem, a não ser que for um local muito plano. Né? Pois bem, a internet, gente, quando surgiu e quando ela chega para a gente, aí por volta, chegou para a gente aqui nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, uma onda maravilhosa. Mas era uma coisa muito difícil de usar. A gente usava com uma tecnologia que já desapareceu, praticamente desapareceu, que a gente dependia de telefone fixo para se conectar à internet, e a gente pagava por minuto conectado, uma velocidade que é ridícula comparada com as velocidades de hoje. Eu vivi essa época, né? Eu tinha uma empresa de informática lá no início dos anos 90. As redes sociais, elas mergulharam em novos comportamentos. Mudaram os comportamentos nossos completamente. Né? Passar a compartilhar nossa vida. O que é isso? Né? Algumas particularidades. Isso advém, inclusive, de um fenômeno. Logo no início, quando a internet começou, um pesquisador lá do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, lá de Boston, ele colocou um capacete, amarrou uma câmera em cima do capacete o site dele era assim, veja o mundo como eu o vejo. E ele transmitia para a internet 24 horas da vida dele. Ele abria a geladeira e lá dentro tinha... todo mundo via o que tinha na geladeira dele. Sabe o que aconteceu rapidamente? Marcas importantes começaram a pagá-lo para que ele colocasse os produtos dentro da geladeira. Quantas pessoas vissem a geladeira dele, também vissem essas marcas, as Coca-Colas da vida. Então, algumas coisas que parecem muito recentes, na realidade, lá nos anos 90, elas já estavam aí à disposição do público. Mas se você acha que as redes sociais, né, provocou muitas mudanças, a inteligência artificial é um verdadeiro furacão. Ela vai provocar mudanças assim inimagináveis hoje, inimagináveis. Eu gosto muito de pensar o futuro, já faço isso há muitos anos, né? Há muitos anos. Agora, recentemente, durante a pandemia, onde todo mundo começou a trabalhar em casa, eu publiquei uns slides das minhas aulas de 2003 a 2007, me parece, uma disciplina chamada teletrabalho, empresas virtuais de teletrabalho. E lá já falava em home office, lá no início dos anos 2000. Tá? A inteligência artificial vai mudar tudo. Acreditem nisso. Mas eu vou mostrar para vocês que ela só vai mudar se a gente realmente souber usar e usar da melhor maneira possível. Vamos lá. Afinal de contas, o que é inteligência artificial? De uma maneira não técnica, nós podemos definir a inteligência artificial como um assistente muito inteligente. Assistente. Gravem esta palavra, porque, pelo menos até o momento, talvez chegue o dia em que aquele mundo lá do exterminador do futuro exista, em que as inteligências tenham vontade própria, né? E possam tomar decisão e deixem de ser assistentes para serem protagonistas, né? Esses ciborgues autônomos também estão presentes lá na ficção, no filme Blade Runner, né? Ele também mostra ciborgues totalmente autônomos, que não dependem, têm pensamento próprio, mas hoje não. São assistentes muito inteligentes. É um colega que pode analisar grandes quantidades de informação, aprender com ela, fazer sugestões úteis, e isso tudo numa velocidade impressionante. Uma velocidade assustadora. Essa semana eu estava fazendo alguns testes, eu estou fazendo testes com várias inteligências artificiais disponíveis, e eu fui usar o Gama, que é um gerador de apresentações. Eu peguei um material que eu tenho já
por hábito, antes de iniciar um curso, eu preparo todo esse curso, preparo todo o texto, um documento Word. E só depois de definir o que vou falar, eu começo a criar os meus slides. Eu peguei uma parte desse curso, era uma fala sobre inteligência artificial, e eu dei para ele material para aproximadamente uns 4 ou 5 slides. E solicitei que ele criasse para mim uma apresentação. Eu simplesmente fiquei assustado. Eu chamei a minha esposa para ela ver o resultado, porque ele não só utilizou o texto que eu dei, como também acrescentou informações extremamente importantes e pertinentes, inclusive fazendo o fechamento da minha apresentação, que eu não tinha dado elementos para que fizesse essa apresentação. E isto em alguns segundos, gente, literalmente, segundos. Se eu tiver errado, ele gastou aí uns 90 segundos e ainda seriam segundos ou 1 minuto e meio. Mas não mais que isso. Tá? Uma apresentação completa, o início, meio e fim. Mas eu vou mostrar. Também nos meus testes da semana, eu vou falar com isso daqui a pouquinho, eu encontrei uma inteligência artificial que cometeu muitos erros, né? E eu, às vezes, faço testes dessa natureza. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A IA ajuda a tomar decisões melhores, prever tendências, entender o que os clientes querem e até mesmo sugerir maneiras de economizar tempo e obter resultados melhores. Nós podemos falar de inteligência artificial, que está embutida nas nossas aplicações, mas também nós podemos falar de inteligência artificial generativa, aqui está escrito corretamente, que é o ramo da IA que se concentra na criação de sistemas capazes de gerar conteúdo original e criativo, através da interface. Todas essas IAs que estão fazendo sucesso hoje, dentre elas, ChatGPT, talvez seja a mais conhecida do grande público, é uma IA generativa. Tá? É como um assistente virtual que pode gerar música, escrever histórias, ou até mesmo criar imagens originais baseadas no que lhe foi ensinado. Hoje, uma amiga me enviou um vídeo e onde uma moça está mostrando um vídeo com muitas aves coloridas, bonitas, e só que as aves, nenhuma delas existem. É um artista que está usando IA para fazer aves e outros animais. Por exemplo, ele pega a pele de uma onça e coloca em um macaco. Parece um macaco vestido de onça. Então, assim, é muito interessante. Aprende e a gente faz. Tá? Faz muita coisa. Eu devo falar sobre autoria, daqui a pouco nós vamos falar de uma IA, onde que uma IA já é preparada para escrever livros. Viu? A gente não precisa mais sentar para gastar. A propaganda é essa. Para que gastar tempo, né? Meses, anos escrevendo um livro? Já existe uma IA que faz isso para a gente. Mas essa história é nova mesmo? Surgiu agora, né? Fazendo tanto sucesso? Em 1950, esse termo surgiu através de um matemático cientista chamado Alan Turing. Tá? Ele publicou um artigo e aí ele inaugurou esse conceito de inteligência artificial. O teste de Turing, famoso, era um teste para avaliar a inteligência de uma máquina. Como que funcionava? Punha numa sala um ser humano, numa sala um computador e numa sala um juiz. O ser humano ia se comunicar com a máquina através de textos escritos. A máquina também ia produzir textos escritos. O juiz ia receber os dois textos, os vários textos, e identificar qual tinha sido escrito por uma máquina e qual tinha sido escrito por um homem. Era essa a intenção dele, lá em 1950. Eu imagino como rudimentar eram os computadores, as impressoras naquela época, né? A principal diferença dessas primeiras propostas de inteligência artificial para as novas ferramentas são as interfaces, extremamente simples e fáceis de utilizar. O ChatGPT é muito simples. Eu vou mostrar para vocês algumas IAs para geração de vídeo, geração de imagem, e são muito simples. Algumas são mais complexas. Eu já testei algumas que eu, assim, a princípio eu parei, porque para o meu objetivo do momento, que é, por exemplo, né, há uma palestra aqui no IPPE, uma palestra, fazer um curso de inteligência artificial. Na próxima semana eu estarei em Brasília fazendo uma palestra lá.
essas extremamente complexas não fazem sentido. Não é o momento para isso, tá? Essa evolução permite que qualquer pessoa com acesso à internet, qualquer, literalmente, possa acessar uma tecnologia que era antes coisa de profissional de tecnologia. Nós temos aqui, hoje, nessa noite, nos acompanhando o Renato Zanardo, o Ebert, que são profissionais de TI. Né? Então, isso era coisa que, no passado, eu também já fui um profissional de TI. Era coisa para as pessoas que ficavam lá trancadas naquela salinha, escrevendo os códigos. Hoje, não. Hoje, a inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial generativa, ela está disponível ao grande público e de fácil utilização. O ChatGPT foi a ferramenta que mais chamou a atenção de todos, né, recentemente, e continua evoluindo muito. Nós vamos falar mais sobre o ChatGPT. Inclusive, assim, é extremamente útil para profissionais de diversas áreas. Você só tem que saber pedir, tem que saber usar, tá? E esse é o grande desafio. É isso que eu vou mostrar para vocês. Se a gente não souber usar, os resultados são muito ruins. E eu vou mostrar isso com a minha experiência, tá? Bem, mas antes da gente falar das ferramentas propriamente ditas, vamos tratar de alguns outros assuntos, como, por exemplo, a questão da ética e responsabilidade no uso do TI, da IA. Ora, se a evolução, o uso e obtenção de resultados depende da gente, nós temos que pensar sobre essas questões. Hoje, um dos principais problemas é falta de transparência. Tá? É difícil entender como que uma inteligência artificial chega às suas conclusões e dificulta a responsabilização e compreensão. Tem um teste que eu fiz e que eu apresento no curso, hoje ele não está aqui, eu pedi a uma IA, a 3 IAs diferentes, generativas, que gerassem para mim uma imagem de um homem e de uma mulher perfeitas. Foram 3 imagens diferentes, mas curiosas. Curiosas. Uma delas, inclusive, gerou um homem e uma mulher que pareciam mais um super-herói da Marvel. Será que um homem e uma mulher perfeitos se parece com um super-herói da Marvel? Nenhuma delas gerou, por exemplo, um casal idoso sentado numa pracinha, juntinhos, de mão dadas, sorrindo, demonstrando assim uma vida extremamente saudável e gostosa, que foi bem aproveitada. Qual é a conclusão de homem e mulher perfeito para as IAs? O que as leva a produzir aquele tipo de imagem? E aí que nós teremos que ser muito críticos, não só na produção de imagem, mas também na produção de textos. Também na produção de textos. A semana dos meus testes com inteligência artificial, eu usei 2 delas para fazer análises de planilhas. E aí, só que eu fiz com planilhas controladas, obviamente, onde eu sabia a resposta para todas as perguntas que eu estava fazendo. Me impressionou a quantidade de erro nas análises. Me impressionou. Tá? O ChatGPT, por exemplo, à medida que ele cometia erros, eu falava, estava errado. Às vezes ele corrigia, às vezes corrigiu me entregando uma resposta certa e às vezes corrigia me entregando uma resposta mais errada ainda que a primeira. Tá? Não dá realmente. O Bard, usando a mesma planilha para fazer uma análise, ele me devolveu uma análise que envolvia nomes de empresas que não estavam na minha planilha. Quando eu falei, opa, eu não te entreguei esses nomes. Por que estão aqui? Desculpa, eu devo ter usado a planilha errada para fazer a sua análise. Ora, então ele pode pegar uma planilha qualquer e entregar para alguém o resultado. Eram empresas genéricas, várias conhecidas no mercado, muito conhecidas, mas eu encontrei esses erros. Então, a Forbes, aí, inclusive, fala que vulnerabilidade de dados, aumento de ataque cibernético e falta de transparência são algumas das possíveis consequências negativas, né, nos quais os administradores de TI devem trabalhar. Então, a turma de TI que aí está presente,
atento a essas questões. Uma outra questão é o desemprego. Isso tem causado, inclusive, muita polêmica. Afinal, a automação impulsionada pela inteligência artificial pode substituir os empregos humanos, demandando em questões de sustentabilidade econômica? Tem um relatório produzido pelo Fórum Econômico Mundial que diz que, a partir de uma pesquisa com as empresas que lá participam, diz que 75% das empresas elas pretendem adotar a inteligência artificial se já não estão usando. 50% delas acredita que a inteligência artificial vai gerar crescimento de empregos. 25% acha que ela vai gerar perda de emprego. Ora, o Walter Longo, ano passado, esteve aqui em Belo Horizonte, num evento que foi produzido pelo Conselho Regional de Administração de Minas, e ele fez uma palestra para a gente. E ele disse que a inteligência artificial não vai tirar emprego de ninguém, mas alguém usando a inteligência artificial vai. Alguém utilizando. E aí ele vai substituir, inclusive, várias pessoas que estão trabalhando ainda de uma maneira arcaica. Tá? Quando os pacote Office chegou ao mercado, né, com editores de texto, planilha eletrônica, muita gente ficou muito assustada, né? As secretárias escreviam nossas correspondências, nossos ofícios, e, de repente, todo mundo passou a escrever o seu próprio ofício, sua própria correspondência, né? E a gente não precisava mais de secretária para escrever para a gente, né? Ora, as secretárias continuam a existir. Talvez não no volume que existia antes. E certamente não fazendo as mesmas funções. Elas também tiveram que evoluir, realizando tarefas que não realizavam antes, né? Passaram a ser verdadeiros assistentes. Nós temos que entender que o mercado está mudando e nós temos que estar preparados para essas mudanças. Afinal, se algumas profissões vão ou podem desaparecer, quais profissões estariam ameaçadas? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Inclusive, eu tenho uma grande amiga que trabalha com voz. Ela tem uma empresa, ela grava publicidade, ela grava vozes desses chatbots que atendem a gente quando a gente liga para uma empresa que nos atendem, e ela está muito preocupada com isso. Eu acho que tem que preocupar, mas tem que entender o que está acontecendo e tem que se adaptar. Olha só isso aqui. Isso aqui é uma apresentação, né, de dublagem. Essas dublagens que a gente vê na televisão, nos filmes. Eu, particularmente, não gosto dessas dublagens, porque muitas vezes o movimento da boca fica muito estranho em relação ao que está sendo dito, né? E a voz muito diferente da voz do ator ou da atriz. Vamos ver aqui esse pequeno vídeo. Then when I reached junior high or high school, I was like 12 when I was doing my children's summer musical. Then when I reached junior high or high school, I was like 12. Deveria estar fazendo diferente. Then when I reached junior high or high school, doing my children's summer musical camp that I did every year. Então, quando cheguei ao ensino fundamental ou médio, acho que tinha uns 12 anos quando eu estava fazendo meu acampamento musical de verão para crianças que eu fazia todos os anos. Recentemente vem viralizando vídeos de inteligências. Ela não está fazendo o que eu queria, não está correndo o vídeo. Then when I reached junior high or high school, I was like 12 when I was doing my children's summer musical camp that I did every year. Então, quando cheguei ao ensino fundamental ou médio, acho que tinha uns 12 anos quando eu estava fazendo meu acampamento musical de verão para crianças que eu fazia todos os anos. Recentemente vem viralizando. Eu vou parar aqui, porque não está rolando o vídeo, não sei por quê. Mas o que acontece? Hoje, a atriz dá o depoimento e logo depois roda uma tradução com a atriz, com a voz da atriz, com o movimento de boca da língua para a qual está sendo utilizado. Os estúdios de Hollywood já estão utilizando isso, tá? Inclusive, tem um exemplo aqui que ele mostra. Esse exemplo aqui mostra o vídeo com a atriz falando no original, o vídeo mudo, o vídeo com ela falando em chinês.
falando em espanhol, retirando palavras, porque na fala original ela cita alguns palavrões e que isso provoca alteração na idade recomendada para um filme. Então, a inteligência artificial retira os palavrões que ela fala e põe um texto mais limpo, de maneira que a classificação indicativa possa ser para uma idade mais baixa. É realmente impressionante isso aqui. É uma pena, eu fiz muitos testes, está rodando o áudio, mas o vídeo não está rodando. And it's all my fault. Além disso, claro, tem a dublagem para outros idiomas. 軽蔑してるよね。仕方ないよ。Y es todo por mi culpa. E essa IA faz de uma forma completamente perfeita. É uma tecnologia muito avançada mesmo. Quando eu for falar de vídeo, eu vou mostrar para vocês uma IA, espero que aí o meu vídeo rode bacana lá. Bem, o que acontece? Nós temos que entender, nesse ambiente de mudanças, né, temos que entender os fundamentos desse mundo. E, a partir desse entendimento, desenvolvemos habilidades, buscar conhecimento que nos permitam ser protagonistas e não apenas coadjuvantes. Eu, particularmente, apesar de gostar muito de tecnologia da informação, recentemente, só tem um ano, menos de um ano, que eu comecei a estudar esse assunto de uma maneira importante. Até então, era um assunto que estava ao meu lado, sem grandes preocupações. E aí eu vi e falei, poxa, este realmente é um assunto importante. Eu, como administrador de empresas, como diretor de um conselho, eu preciso entender disso, porque isso afetará o meu mundo. E foi assim que eu entrei. Passei a ser protagonista desse processo, e não um coadjuvante, não um ator, né, que fica ali, só aparece um tiquinho e desaparece neste processo. Certeza para vocês, não adianta lutar contra a corrente. Não adianta. Se a inteligência artificial está ameaçando a sua posição, mude de posição e passe a usá-la a seu favor. Tá? Quando os microcomputadores chegaram nas empresas, os datilógrafos reclamaram muito. Eu fiz curso de datilografia, né? Aqui deve ter mais alguns colegas que fizeram curso de datilografia. Ó, o Fernando aí, ó. Hoje, de que vale? O que vale hoje? ASDFG, ASDF, LKJ. Não interessa. Hoje é importante aprender a selecionar uma palavra usando o mouse. Você vai lá, seleciona, clica o botão direito, copia, leva para outro lugar, cola. Isso é muito mais importante que saber fazer a SDFG. Salvar como um documento e fazer alterações e ter um documento completo em segundos, minutos. Não sei. Lutar contra não adianta. Tá? O que aconteceu com os fabricantes de fichas e cartões telefônicos, gente? Houve um tempo que a gente precisava de ficha para ir no orelhão fazer a ligação. Onde estão os orelhões? Onde estão os fabricantes de cartões? Se essas pessoas, né, ainda não fizeram nada, não se adaptaram, simplesmente fecharam suas portas. Onde é que estão as gráficas que imprimiam as passagens de ônibus? Houve um tempo que a gente precisava de um passezinho para entrar no ônibus, hoje é eletrônico. Diga, Fernando, que contribuição você tem para a gente? Outro dia eu vi que no final do ano passado, fui levar meus meninos na escola, aqui em Juiz de Fora, e aí vi uma pessoa debaixo do orelhão. Aí eu fui falar com os meninos, eu falei assim, olha que legal, alguém ainda usa orelhão? Aí na hora que o carro foi chegando perto, a pessoa estava escondendo da chuva com o celular assim na mão. Então, o celular na orelha, escondendo na chuva debaixo do orelhão. O que serve hoje é aquela capa para esconder da chuva. Agora já serve para guarda-chuva. Tem utilidade, né? Ok, mais recentemente, para a gente não ficar nessas coisas muito antigas, quem se lembra da reação dos taxistas quando o Uber chegou ao mercado? Quebravam os carros, brigavam. Quantos problemas a gente viu, né? E acompanhou quando a Uber chegou. E resolveu quebrar o carro dos outros? Resolveu brigar? Sabe?
dá pancada, né? Iáscara, é assim que fala seu nome? Nossa, acertei de cara, nome difícil, né? Então, não adiantou brigar por mais que quisessem, quebrar carro, por muitas vezes. Eu me lembro disso, né? No início era só Uber Black, só aqueles carros bonitos, pretos, cheios de conforto. Hoje tem Uber X, Uber, aprendi outro dia, tem Uber VIP lá em Brasília. Se você é sempre uma pessoa educada, como motorista, eles classificar bem, você pode pedir Uber né, Comfort com preço de Uber X. Isso para os clientes Uber VIP. Tá? Está evoluindo, está evoluindo. Não adianta lutar contra a maré. As tecnologias como essa chegaram, estão aí e vão efetivamente, né, e chegaram para ficar. É daí para frente, não tem como mudar. Outra questão são os desafios legais. Quem é o responsável legal em caso de erros ou danos causados por sistemas de inteligência artificial complexos e autônomos? Robôs inteligentes cada vez mais autônomos já fazem parte do nosso cotidiano e eles efetivamente podem agir de forma equivocada, causar danos aos seres humanos, né? Lá no Embra tinha um robô servindo café. Ele efetivamente pegava um café na máquina e te servia. Se esse café quente cair numa criança que está logo próximo da máquina, nós já temos robôs que fazem limpeza e são comandados pela internet, acessam a planta da sua casa e sabem onde fica o quarto, a sala e tudo mais. Se esse robô causar algum problema para alguém, como é que fica? Havendo um dano a um ser humano provocado por inteligência artificial, quem será responsabilizado? Essa é uma questão séria que ainda não tem resposta, viu? Quem detém os direitos autorais de propriedade, os direitos de propriedade intelectual dos resultados gerados aí pelos sistemas de inteligência artificial? Quem é o autor de um poema escrito por uma IA? E elas escrevem. Peça ao ChatGPT para escrever um poema, dê os parâmetros adequados e você terá um poema. Terá um poema. A resposta a essa pergunta ainda não é clara e depende de leis de cada país. Nos Estados Unidos e no Brasil, considera que apenas seres humanos podem ser titulares de direitos autorais. Mas no Reino Unido e na Austrália, não. Lá, empresas podem ser titulares de direitos autorais. E aí, abre caminho para quê? Para que uma máquina criadora seja considerada titular. Bookwis, Bookwis, IZ, é o nome da IA que escreve livros. Escreve livros, tá? Então, eu vou colocar aqui vou colocar no chat aqui para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Bookquiz.io. Procurem depois na internet e vocês vão ver. Escreve livros, mas por favor, hein? Lembre-se que tem que ter consciência e responsabilidade legal. E que lembre-se também que já existem instrumentos para identificar o que foi escrito por pessoas e o que foi escrito por inteligência artificial. Você escreveu um livro todo por inteligência artificial, levar uma editora, a pessoa vai falar, não foi você que escreveu. Tá? E aí você vai ficar de cara grande, como dizia minha avó. Outro ponto, vamos lá. Privacidade no uso da inteligência, desafios da privacidade. A inteligência artificial depende de grandes volumes de dados. Quem que vai definir o que pode e o que não pode ser coletado? Quando pode? O ChatGPT foi alimentado com mais de 300 bilhões de palavras, um banco de dados gigante. De onde saíram essas palavras? Da internet, livros, artigos, sites, postagens nas redes sociais, inclusive informações pessoais, sem consentimento. A OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o ChatGPT, ela não disponibiliza uma ferramenta para que a gente possa verificar se tem informação pessoal nossa no banco e, se for o caso, pedir para excluir. E esse é um problema de privacidade muito sério. Nós não sabemos. E aí eu sempre recomendo há muito tempo, cuidado com o que você escreve nas redes sociais. De jeito, cuidado, muito cuidado mesmo.
né? Preferencialmente coisas que sejam genéricas. Existem casos atualmente, acho que as pessoas não fazem mais isso, de umas pessoas, inclusive, que postam fotos, vídeos de viagens enquanto estão viajando. E existem histórias de ladrões que já aproveitaram dessa situação para invadir a casa das pessoas. Se você está falando que hoje você está lá no Nordeste curtindo suas férias, então sua casa está abandonada. Preste atenção. Se você quer postar fotos da sua viagem, poste depois que você voltar. Viu? É o meu conselho. Precisamos olhar para os desafios e oportunidades proporcionados pelas novas tecnologias com os pés no chão, com certeza, mas entendendo que elas fazem parte da nossa vida. E aí eu vou te deixar falar agora, depois de saber a pergunta. Como é que você está lidando com as novas tecnologias? Flora, pode falar. Como que fica, voltando no outro slide, eu demorei para achar o botão de Sim. levantar a mão. Como que fica com relação à a Lei Geral de LGPD? Proteção, LGPD? Como que LGPD. fica isso? Onde é que está a OpenAI? Ela está no Brasil? LGPD é uma lei brasileira. E aí só envolve brasileiro, só envolve empresas. Europa também tem leis semelhantes, tá? Sim. Estados Unidos também tem leis semelhantes. Mas a questão é, se a empresa não oferecer os procedimentos de coleta de dados, e se também não dá para saber se você está lá, você pode fazer alguns testes. Eu fiz um teste sutil. Eu perguntei sobre minha tese de doutorado, do ChatGPT. Mas como eu uso, mas mesmo assim, ele parou em 2021, né? O ChatGPT 3.5, que é o gratuito. As informações até janeiro de 22, mais ou menos, que estão lá. Mas a minha tese foi defendida em 2013. E aí eu perguntei e ele não sabia. E eu falei que estava disponível no banco de dados da UFMG. E aí ele falou que ele não tem acesso a bancos de dados privados. Mas era um teste. Se ele falasse alguma coisa da minha tese, é sinal que ele estava lendo os bancos de dados da UFMG. Que são privados. Então, as empresas que têm os dados têm que ter esse cuidado de não deixar que os dados sejam privados, né? O problema, normalmente, bancos de dados financeiros, de clientes, etc., tal, são dados que são monitorados e normalmente ninguém consegue de fora ter acesso. Mas redes sociais não, Flora. O que você põe no Instagram, TikTok, etc., não sei. Fernando, você tem uma contribuição para a gente. Essa questão da LGPD, as pessoas nem sabem como funciona. Eu já testei, por exemplo, quando você recebe e você faz um cadastro numa empresa, e eles ficam com seus dados para você pegar um e-book, por exemplo. Aí você começa a receber propaganda. E tem um lugar lá, assim, descadastrar. Eu tenho um e-mail que eu desisti de usar. Toda vez que eu vou cadastrar para pegar um e-book, eu uso esse e-mail que é meio que um lixo. Porque, apesar de estar lá, que você clica e ele teria que descadastrar, a maioria não faz, né? Então, não segue a lei. Só que o custo de acesso à justiça é tão caro, né, que acaba se desistindo. Essa questão, por exemplo, o Waze. Eu uso muito o Waze. Cara, a informação está. Ou eu dou a informação para eles para usar o aplicativo, ou eu não uso o aplicativo. Então, assim, é muito difícil, né? Onde você está, por onde você percorreu, a tecnologia ela tá tão envolvida, né, com a gente que você entrega os dados sem saber que está entregando. Né? Isso aí. Então, assim, é muito difícil, qualquer país, aí, como o professor colocou, a maioria dessas tecnologias não estão situadas no Brasil. Eu também e aí, tenho um como é que vai e-mail, fazer? viu? Vai Um e-mail fechar para o lixo. acesso, você não vai ter acesso. É um tema realmente muito complexo, né? Quanto mais capacidade, como nós estamos aqui hoje ouvindo a palestra do professor Joubert, mais nós vamos ter a capacidade também de nos proteger. Então, é muito interessante, né, participar disso. Eu vi como a gente já faz em banco. Tem muita gente que leva golpe no banco, né? E quanto mais você conhece a forma,
mais prevenido você é. E a Mas, tecnologia é, é dessa forma também, o né? objeto de hoje nem ia falar de coisa, mas essa semana eu quase caí num golpe, tá? De MEI. Então, eu entrei lá para emitir uma nota fiscal e fui levado para um site que não era. Eu fiquei até, tipo, fiz limpeza no meu computador, tentando imaginar como que eles fizeram isso para mim aqui. Mas tem que tomar muito cuidado, tá? E essa questão de e-mail aí é uma dica boa. Eu também tenho um e-mail só para cadastro, tá? Não coisa não. Vamos lá. Como é que você está lidando com a chegada das novas tecnologias? Isso é muito importante. Como que eu estou lidando? Tá? Ela está me assustando ou eu estou procurando entender? Obviamente, todos que estão aqui hoje estão tentando entender um pouco mais sobre inteligência artificial. Não se fechem. A Frânio, coisa boa. A Frânio foi meu aluno no curso. Que bom te ver aqui, viu? Muito legal. Então, assim, beleza, prazer em revê-lo. Gente, Obrigado. não dá para se fechar, não dá realmente para falar assim, olha, isso aqui não vai me atingir. Vai atingir sim, tá? Vai atingir sim. Vamos lá? Vamos lá. Oportunidades de inovação. A inteligência artificial pode nos ajudar a desenvolver produtos e serviços inovadores, criação de novas experiências com clientes, com assistentes virtuais e personalização avançada. Muita coisa pode ser feita, algumas de uma maneira mais complexa, que vai exigir mais esforço e mais investimento, e outras de uma maneira mais simples, mais tranquila, tá? E tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? Eu tenho trabalhado sempre com testes ainda neste nível, de coisas mais rotineiras, mas estou começando a procurar algumas coisas mais complexas para a gente fazer dentro das nossas organizações. Não importa o seu nível de experiência profissional, isso aí é uma coisa que todos têm em mente. Com certeza, a inteligência artificial pode te ajudar a tomar decisões melhor informadas e te ajudar na estratégia. Não importa como. Não importa como. Tá? Se você vende brigadeiro gourmet, dá para a gente imaginar um brigadeiro mais bonito. Dá para a gente imaginar uma campanha de marketing para esse brigadeiro. Não importa. As grandes organizações, então, eu nem cito. Tá? Hoje, lá, o Herbert, que está nos escutando aqui hoje, o Zanato, são dois profissionais da área de TI que trabalham no Conselho Regional de Administração. E essa hoje é uma preocupação nossa lá. Nós queremos saber como que nós vamos usar a inteligência artificial efetivamente para nos ajudar. Mas só fazemos isso na hora que paramos para pensar. Não tem jeito. A hora que as coisas nos incomodam, opa, vamos lá. Então, grandes organizações já estão buscando esse tipo de solução e os pequenos também estão buscando. A inteligência artificial ela facilita a resolução de problemas complexos, permite iniciar mudanças estratégicas, avaliar riscos. No curso, nós geramos, inclusive, uma matriz de riscos para um aluno, foi muito interessante, avaliar desempenho do negócio. Desenvolva competências em análise de dados. Isso aí é importantíssimo. Você tem que ser capaz de encontrar, organizar, analisar informações. Interpretar os dados, tomar decisões baseadas em informação. Reúna as informações que você precisa, aí você olha gráfico, tabela, isola o que você precisa, o que é importante para você, o que não é, e vai desenvolver conclusão. Então, ter essa capacidade de analisar, de olhar informações e entender como que elas podem te ajudar ou não, é muito importante, tá? É muito importante. Você tem que desenvolver. E olha, é diferente, viu? Não adianta você ficar buscando, achar que não, eu já sei usar informação, eu já uso gráfico, eu já vi tabela. Tem que parar para realmente tentar fazer isso da maneira mais profissional possível. Começar a pensar de maneira a entender o que essas informações significam para você. Tá? Compreenda como a inteligência artificial funciona e quais problemas ela pode resolver, porque tem problema que ela não resolve.
Olha o que os outros setores estão fazendo, outras organizações. Isso aí vai sempre nos ajudar a entender quais são as possibilidades e quais são as limitações. Temos que estar dispostos a experimentar, empreender com falhas. Lembra da criança que caiu 50 vezes para aprender a andar? Mais ou menos? Tem que estar disposto a errar. E, fundamental, estar aberto a novas abordagens e tecnologias. Isso é uma questão de cabeça. Mente e coração aberto. Se você é do tipo fechado, que acha que não, isso não vai dar certo, isso não é para mim, já passei da idade, nunca você vai poder aproveitar os benefícios dessa nova tecnologia. Prepare-se para um ambiente de negócio orientado para dados. Isso é aprender a olhar tabela, olhar números, mas também olhar textos e entender os significados desses textos, né? A inteligência artificial ela envolve combinação de habilidade técnica, pensamento estratégico e compreensão de implicações éticas. E aí é como nós estamos usando. Então, ó, habilidade técnica é conhecer o uso da ferramenta. Como as interfaces estão ficando cada vez mais simples, mais fáceis, isso aí vai ficar cada vez mais tranquilo para ser usado. Pensamento estratégico, depende de cada um. O que está na cabeça de cada um? Como que ele compreende que isso pode impactar de alguma maneira a sua vida, profissional ou pessoal? E é a questão de implicações éticas, é uma questão comportamental. O aprendizado contínuo, a adaptação são fundamentais para prosperar nesse cenário. Gente, é um cenário de constante evolução. Terminando aqui, o assunto não se esgota, muito pelo contrário, nós vamos abrir muitas portas para que vocês possam explorar, né? E trazer novas contribuições em breve para a gente. Agora vamos falar de ferramentas, a implementação de soluções, talvez aquilo que está todo mundo querendo já há algum tempo. ChatGPT é certamente a inteligência artificial generativa mais conhecida do grande público. Chegou em novembro de 22, tá? Tem um ano e pouquinho, né? Mas existem muitas outras que estão por aí, cada uma com um propósito. Não há limite para o surgimento de novas IAs. Todo dia. É praticamente impossível relacionar todas que existem. Isso aqui é uma pequena amostra de IAs para se escrever, para se desenhar, para se fazer chat, como ChatGPT, né? Do marketing, de vídeo. De vídeo, a que eu usei, nem a DID nem está aí. A Adobe já está com outras propostas muito interessantes. Todo dia tem uma nova. Todo dia. A que eu postei para vocês agora para escrever também não está por aqui. Então, assim, todo dia. Essas são algumas apenas. Bem, vamos falar das ferramentas, das plataformas disponíveis para a gente. Aqui alguns exemplos de IAs para geração de imagens. Trabalhar com design. Night Café, Bing criador de imagens e Dreamlike Art. O Bing está mudando agora, tá? Ele está sofrendo, ele está evoluindo, né? Ele é da Microsoft. Alguns deles, as 3 imagens da esquerda, mais à esquerda, eu gerei no Night Café, tá? Olha só. E observe que eu fiz o mesmo border collie nas 3. O Bing criador de imagens, eu gerei essas que aqui estão. A minha amiga Zarinha acaba de entrar nessa sala. Chegou para a Nata. Muito bem, Zarinha. Olha que a gente está falando agora das plataformas de geração. E essas duas aqui eu gerei com o Dreamlike. Gostei muito do Dreamlike nesse aspecto aqui, criação de sorvete, uma coisa mais, sei lá, imagina, uma coisa mais fictícia. Aqui tentou-se buscar coisas mais realistas. 3 situações diferentes. Cabe registrar aqui que o Midjourney, eu acho que é hoje uma das ferramentas de criação de imagem mais badaladas. Eu usei, mas eu achei
complexo o uso, mas o resultado é muito bom. Se for pensar em usar de maneira profissional, eu recomendo que vocês passem a usar, a testar o Midjourney também, tá? Para quem está começando, esses três aqui, o Night Café, eu estou apaixonado com ele. Mas esses três são muito bons. São gratuitos, todas que eu usei são gratuitas. O Midjourney tem limitações, inclusive. Uma das coisas que me deixou, não vou ensinar isso para os outros, porque é o seguinte, é gratuito, mas se tiver muita gente que paga usando, o seu pedido entra numa fila e praticamente nunca é executado. Eu não consegui gerar nenhuma imagem no Midjourney. Eu vi imagens geradas, imagens maravilhosas, mas lá o ideal é que você pague para usar. Tá? Para a criação de vídeo. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma imagem que eu criei. Essa mulher aqui usando o Night Café. Eu peguei essa imagem e levei para o DID. Tá? E falei, o DID, cria um vídeo para mim com essa mulher futurista aqui que eu criei. Que tal estudarmos um pouco mais sobre inteligência artificial? Eu não sei o que está acontecendo aqui, se é minha internet que está lenta, não está ajudando. Vocês viram o movimento da boca dela, não? Não, né? Ela fala, tá? Que tal estudarmos um pouco A boca mais dela vai sobre movimentando inteligência normalmente, artificial? tá? Eu não sei, pode ser que a minha internet aqui não esteja me ajudando muito. Então, me dê um segundo, eu vou tirar um obstáculo aqui. Eu fechei a minha porta e pode ser que essa esteja interferindo na velocidade da internet. Vamos ver. Que tal estudarmos um pouco mais sobre inteligência artificial? Não, não funcionou. Que tal estudarmos um pouco mais sobre inteligência artificial? Você pega qualquer imagem, coloca lá no DID, tá? E ele vai gerar um vídeo. Você põe um texto. A versão gratuita tem limitação do tempo da fala, tá? Mas é muito simples de ser usado. Se você quiser pagar, você faz vídeos mais complexos. O chatbot, ou processadores de linguagem natural, o mais famoso é o ChatGPT, tá? Mais famoso. E o Bard, que é o chatbot do Google, é o seu concorrente direto. Eu tenho usado os dois, comparando, inclusive, os resultados obtidos, dando o mesmo comando, o mesmo prompt. Só que agora, dia 6 de dezembro, não tão agora, as coisas evoluem tão rapidamente, o Google anunciou o Gemini, que é um novo avanço, a nova plataforma de chatbot, vai integrar o Bard e é uma inteligência artificial multimodal. Vai trabalhar com textos, imagens, vídeo, áudio, tudo junto, ultrapassando a capacidade do ChatGPT. Claro que a OpenAI deve dar resposta em breve, uma resposta à altura, tá? Mas as coisas estão mudando. Se você ainda não usou o Bard, agora você vai usar o Bard com Gemini, né? Para quem está usando o ChatGPT, as novas versões estão aí, já com muito mais recurso. Eu sei que o Fernando, que está aqui, já usa o ChatGPT pago, né? É o 4.0, Fernando? É o 4.0, né? Então, que traz novos recursos, tá? Aí eu cheguei num ponto que eu acho que é fundamental na nossa conversa. Usar as plataformas de IA é uma coisa relativamente fácil, desde que você saiba pedir. Eu trouxe para vocês, o comando que você dá é chamado prompt, tá? É o prompt. Esse é o comando. Eu trouxe para vocês duas imagens que eu criei logo no início dos meus estudos. Estava bem no começo ainda, mas já estava no ponto de fazer uma palestra. Eu fui convidado para fazer uma palestra no interior sobre inteligência artificial
E eu criei todas as imagens da minha palestra usando um criador de imagem qualquer. Eu acho que esse aqui foi o Bing. E eu criei esse rapaz e essa moça usando o Bing. Dá uma comparada com as imagens de um rapaz e uma moça que eu gero hoje. Uma pequena diferença, né? Uma pequena diferença. Tá? O que mudou? O prompt, o comando. Eu agora estou usando prompts melhores. Tá? Inclusive, uma outra fala do Walter Longo, na sua palestra sobre inteligência artificial, é que ele disse que esta é uma tecnologia, a primeira tecnologia, o primeiro grande avanço tecnológico em que os mais velhos vão se dar melhor do que os mais jovens. Sabe por quê? Aquela turma do, pois é, tu aí, que não lê, que não sabe dar comando em nada, que não sabe pedir, que não tem formação, que não tem cultura, eles não conseguirão grandes resultados. Tá? Não conseguirão. Então, olha só, isso aqui foi eu que criei, esse rapaz, e esse rapaz aqui foi criado agora para essa palestra especificamente. Uma pequena diferença. Olha o rosto dessa mulher. E aqui, gente, eu fiz com capricho, tá? Foi o meu melhor naquele momento. Tá? Olha essa mulher aqui, né? A maquiagem, os detalhes do rosto dela, tudo mais. Tá? Outro exemplo muito interessante. Esta aqui, ó, é a Gaia. É uma border collie aqui de casa, da minha cachorra. Falei o nome dela, daqui a pouco ela aparece correndo aqui. Utilizei essa foto da Gaia porque no Night Café e outras IAs que te permitem, que geração de imagem, permite que você use uma imagem inicial para ele gerar variações. Então, eu usei essa foto da Gaia para obter variações da foto dela, de imagens dela. Vamos ver os resultados obtidos. Propositalmente, o Netcafé tem alguns prompts que são previamente definidos. E aí eu fui variando esse prompt. Consegui aqui um cão que parecia com a Gaia, mas de cara muito fechada, vejo que aqui ela está até com a linguinha para fora. Um outro um pouco, talvez, que parecesse semblante. E esse cão aqui, que parece um cão, nem sei o que é isso, né? De desenho animado de cão malvado, cão do bandido. Né? Olha a cara dele. Mas o mais impressionante, pessoal, foram as imagens seguintes. Olhem isso. Eu mudei o prompt. Essa aqui deve ser a versão humana da Gaia, né? Observe, o mesmo lenço vermelho, tá em todos, usou a mesma imagem. A mancha no rosto dela virou um cabelo jogado sobre o olho. Variação de comando a partir de uma mesma imagem. Eu obtive essas 5 imagens diferentes. E eu poderia ficar gerando outras 10 lá, que tem muitas possibilidades. Tá? São muitas as possibilidades. Vamos ver como algumas empresas estão aí utilizando a inteligência artificial. A Opla é um escritório de arquitetura aqui de Belo Horizonte. Ela usa a inteligência artificial principalmente para planejamento de conteúdo de redes sociais. Olha aí, quem tem pequenos negócios, uma excelente opção. Para essa tarefa, ela usa o ChatGPT. O que ela faz? Ela escreve comandos específicos para orientação da inteligência artificial como produtora de conteúdo e alinhamento da proposta de trabalho da Opla. Ela diz qual é o público-alvo e dá orientações, né, das estratégias da marca. Ele afirma que consegue bons resultados. Está aqui um exemplo. A simulação que eu fiz essa semana, eu fiz uma simulação muito próxima disso aqui e consegui excelentes resultados. ChatGPT, ela fala, produza uma sugestão de conteúdo para as redes sociais em um escritório de arquitetura, programando postagens para 30 dias, considerando que o público são projetos comerciais. E aí ele começa no dia 1, né? Começamos o mês com uma dose de inspiração,
Confira esse projeto comercial elegante e combina funcionalidade com um estilo sofisticado. E aí fala, ó, utilize uma foto deslumbrante de um escritório comercial bem iluminado e moderno. Então, não só produz o texto, como também recomenda a imagem a ser utilizada. Tá? A Segno é uma empresa de consultoria financeira de Belo Horizonte. Né? Eles usam para quê? Prompts específicos para orientação sobre construção de textos, resolução de dúvidas e utilizam também para a construção de tabelas comparativas, variação de PIB, relação de dólar, Ibovespa, etc., etc. e tal. Essa empresa aqui é uma empresa muito bacana, né? Ela é uma plataforma de ensino jurídico que possui clientes aí no Brasil inteiro, tá? Crescendo muito, né? Coincidentemente, o seu fundador, seu CEO, está presente aqui na nossa palestra dessa noite, que é o Fernando. Atualmente, o jurista utiliza IA para a produção de textos jurídicos e para a produção de vídeos orientativos sobre a utilização da plataforma. Então, que são utilizados vídeos diversos. Eu tive, né, a alegria de ver alguns deles e de participar aí de alguma maneira. Outra empresa, a Job Inteligência Empresarial, né, que é a empresa deste consultor, que vos fala, eu utilizo principalmente para dar suporte à produção de materiais para capacitação, planejamento das atividades da Job, pesquisas diversas e elaboração de propostas comercial, inclusive. Tem sido muito útil. Gente, utilizo para a produção de materiais de capacitação, mas é para dar suporte. A IA é minha assistente. Ela não faz para mim. Tá? Ela não faz para mim. Ela é minha assistente. Então, eu passo toda a orientação, recebo, filtro, tiro coisas que não atende, fala, isso aqui não é, corrija. Foi até hoje mesmo uns testes que eu estava fazendo aqui sobre produção de conteúdo para as redes sociais lá do Conselho Regional de Administração. A gente estava lá, e é interessante como ela faz. Eu pedi uma série de posts para incentivar os profissionais registrados, que ainda não o fizeram, a quitar a anuidade agora no mês de fevereiro, que tem 5% de desconto. E ela foi impressionante. Eu criei todo um contexto primeiro, explicando como funciona a autarquia, qual é o objetivo e tudo mais, e a IA produziu para mim, foi o ChatGPT, uma série de posts muito interessantes, mas usou sempre a palavra renovação. Ela entendeu que o pagamento anual era para renovação de registro, o que a gente não usa essa expressão lá no Conselho Regional de Administração. E eu simplesmente disse, gentileza, né, eu peço por gentileza, eu morro de rir, como se eu estivesse falando com gente, refaça todos os posts trocando o verbo renovar por quitar. Eu dei o verbo no seu infinitivo e ela refez todos os posts fazendo a conjugação verbal, nominal, tudo direitinho, tá? Quitem, né? Você quitando. Então, assim, foi muito bacana. E foi muito rápido, muito rápido. E eu acho que isso é um dos pontos extremamente importantes. Agilidade. Muito bem. Caminhando já para os nossos finalmente, a inteligência artificial, gente, é uma ferramenta poderosíssima para suporte às atividades empreendedoras. Mas, quanto mais preparados estivermos, melhores serão os resultados obtidos com a sua utilização. Melhores serão os resultados. Tá? Depende da nossa preparação. Vamos lá? Independentemente do tamanho do negócio, independente, né, de qualquer tipo de empresa, profissionais e empresários têm que levantar a cabeça, ver o mundo de oportunidades que está aí, volta à nossa disposição, e que ele está nos proporcionando ofertar produtos e serviços de excelência. É uma ferramenta que, usada adequadamente, pode nos ajudar muito. Pode criar diferenciais competitivos importantes. Tá?
tanto para suporte à operação como para a execução da operação. Mas tem que acreditar. Se não acreditar, não tem jeito, não. Temos que acreditar. Se você entrar nesse mundo achando que, né, não, não sei, ainda não estou convencido, você não obterá os resultados desejados. Lembrem-se, temos que ser relevantes, temos que ser diferentes e importantes para os nossos clientes. Sempre. É isso que eles esperam da gente. Tá? Não adianta ter 30, 40 anos de experiência, 10 anos de experiência e acreditar que tem mais nada para você aprender. Temos sim. Claro que todos que vocês estão aqui nessa noite estão buscando esse aprendizado. Né? Eu estou vendo, a lista está grande, 61 pessoas. Muito bacana. Espero realmente que vocês, 62 agora, tá? Podemos realmente que eu tenha contribuído para que vocês passem a pensar e a refletir sobre esse tema. Espero realmente que vocês tenham falado assim, poxa, sabe, esse mundo, eu preciso entrar nele. Eu preciso mergulhar nesse mundo. Tá? Eu acho que desse jeito nós vamos. Eu estou crescendo aqui a minha tela para enxergar as muitas caras. Silvana, minha amiga, minha colega, né, lá no CRA, a Rosane, estou vendo aqui a Maria do Perpétuo Socorro, muitas câmeras abertas. Quem puder, que está com a câmera fechada, se puder entrar só para eu ver um pouquinho aí. Tem muita gente, Amanda Ferreira, Rose Tavares, Ariela, Ivana, a lista está muito grande. São pessoas que dedicaram essa sexta-feira para aprender um pouquinho mais. Limadri deve estar conjugada aí o seu nome, né? A Marlene, estou lendo errado, Zarinha Martins, minha amiga de longa data, Herbert, meu amigo, meu parceiro lá do CRA, Gilmar, Elaine, Juliana. Espero minha Renata, Ângela, lá de Guanhães. Muito bem, Ângela, que bacana. Estivemos aí recentemente o Geraldo, Rogério Vidigal, meu amigo também, colega lá do CRA, Maria Vilela, Sedival. São muitos, são 60 pessoas hoje, agora na sala. Espero realmente que eu possa ter contribuído para vocês, que lembrem-se, vocês têm que refletir sobre esse assunto. É um assunto complexo, não é fácil. Não vai ser uma palestra ou apenas um curso. Para quem está entrando nesse mundo hoje, é o pontapé inicial. Curiosidade é fundamental. Entrem lá, aprendam, procurem na internet, vejam o que está acontecendo. Procurem por internets artificiais gratuitas. São muitas. Algumas têm versões gratuitas com limitações, mas são muitas. Tá? Aquela que eu falei de geração de imagens, né, de café, que eu estou gostando, só de você entrar diariamente, você ganha 5 pontos. Você ganhou 5 pontos, cada imagem que você gera gasta 1 ponto. Como muitas vezes eu não gero imagem num determinado dia, aí eu estou aqui, eu vou lá na Net Café, eu entro lá e peço meus 5 pontos. Eu recebo um e-mail. Reclame os seus 5 pontos. Eu vou lá e reclamo. Hoje eu estava com 82 pontos acumulados lá. Eles também têm um desafio. Você pode gerar uma imagem e colocar no desafio para as pessoas dizerem se sua imagem foi boa ou ruim, mas você pode votar nas imagens que foram geradas. Você votando em 20 imagens, você ganha mais 2 pontos. Então, sempre que possível, eu vou lá e voto também, até para ver as imagens que estão sendo geradas pelos meus colegas e entender como elas, né, o que está sendo feito. Diga, Flora. Boa noite. Eu comecei a ter contato com inteligência artificial muito recentemente, porque eu tinha na minha cabeça uma coisa meio cenário de filme, de a gente tá perdido e tudo mais. E aí, um exemplo que eu gosto muito, que eu vivenciei, e eu acho que também deixa mais acessível, sabe? Um amigo meu é artista, ele é quadrinista, ele faz quadrinhos, e ele recentemente começou a usar o ChatGPT no processo criativo dele.
Então, acho que está sendo agora que ele está fazendo uma enquete no Instagram para dar uma movimentada de personagens, envolvendo personagem de filme e tal, com signos do zodíaco, com cavaleiros do zodíaco, e ele pediu para o chat GPT contar para ele qual seria o poder daquele personagem se aquele personagem fosse o cavaleiro do zodíaco. Impressionante. Cara, você consegue muita informação desse tipo, esse tipo de análise, esse tipo de suporte. Eu faço muito isso, às vezes assim, eu vou falar sobre um determinado assunto para um público, eu digo, ChatGPT, eu vou falar sobre inteligência artificial para, sei lá, para proprietários de padarias. O que você acha que é importante eu falar? Sim, Ele me lista coisas e eu falo, não, isso eu não vou falar, isso aqui eu vou falar. sim. Olha que coisa interessante. E aí eu crio o conteúdo em cima da sugestão dele, gente. Uhum. Não dá para chegar para o ChatGPT e falar assim, monte uma apresentação disso. Não é Como o assim. ChatGPT acaba que, de certa forma, é uma ferramenta de gestão de conhecimento, né? Que o ChatGPT Lembre-se que eu falei que era um tem assistente inteligente? ele tem É como se eu tivesse alguém ao meu lado e perguntasse assim, tudo. eu poderia chegar para a Silvana, minha amiga lá, o Ebert, que aqui está agora na minha frente aqui. Ô, Ebert, o que você acha que eu devia falar sobre inteligência artificial lá no Conselho Regional de Administração? Eu estaria perguntando para ele, usando o conhecimento dele, a experiência dele. Quando eu pergunto para o ChatGPT, ele está usando um banco de dados gigante, com muito conhecimento, e que ele reúne isso, processa com muita rapidez. Sim, E me e aí eu entrega. fico pensando, eu acho muito válido esse medo para quem é criador do que as IAs fazem, né? Quem faz arte. Você acaba perdendo um pouco de espaço, mas você pode você pode ter medo de perder seu lugar, ou você se une e aproveita isso. Eu penso assim, aqui no IPPE eu conheci, por exemplo, eu esqueci o nome dela, mas tem uma mulher que faz macramês maravilhosos. E ela pode perguntar assim, eu faço um macramê lembrando... Me deu uma sugestão de animal para eu tentar representar no macramê. É isso. Sabe? É usar. Não pode achar que ele vai fazer para você. Rômulo, meu amigo, meu colega também aqui no CRAMG, por favor, Rômulo, que honra tê-lo aqui. Opa, boa noite, Jobert. Parabéns aí pela apresentação. Você sempre aí deixando todos aí com mais informação e com bastante conhecimento. Meu caro, eu vou trazer a pergunta para a minha área de atuação profissional. Sim. Como eu trabalho na área de perícia, e na área da perícia você tem que produzir uma análise do processo, e após a análise do processo, você tem ali que fazer alguns cálculos, quando tiver cálculo, ou então tem que analisar as peças para poder você fundamentar com relação à legislação, mas pelo menos uma ferramenta seria interessantíssima. É o sistema ler o processo e fazer um resumo. Sim. Essa ferramenta Juris alguma coisa, ela... ChatGPT, eu não fiz isso ainda. É um bom Ah. teste, vou fazer. Mas já me falaram que você pode entrar você entra com um artigo lá de 20 páginas e fala assim, por favor, me produz um resumo de 2 páginas. E ele te traz. Sim. Dá o texto para ele e te devolve, os pontos principais. Mas eu não fiz esse teste de fazer resumo. O teste de planilha eu não gostei, a análise de planilha eu não gostei dos resultados. Mas mas eu já sei que ele trabalha com texto melhor do que com números. No caso, o ChatGPT. Tá? E você sabe se ele faz uma leitura, por exemplo, um processo ele tem em torno de 200 a 400 páginas. Você pode Será pedir que o que ele você quiser. faria uma leitura de tudo isso e resumiria? Faz a leitura. O que você tem que fazer é o seguinte: você tem que avaliar o resumo que ele vai te dar e entender se ele está te dando uma resposta que faz sentido. Não dá para confiar cegamente. Tá?
Então, ele é um assistente. É como se tivesse um estagiário. O estagiário, lê para mim aí e me faz um resumo de 2 páginas. Você não vai confiar no estagiário, você vai perguntar, olhar depois. Fernando. Parabéns, obrigado. Diga. Fernando quer falar? Sumiu? Aqui. Sim. Bom, isso que você colocou, o colega aí administrador também, depois, se ele quiser passar meu contato, eu tenho o ChatGPT pago. Então, ele Sim. faz, assim, esse resumo, né? Só que você só consegue fazer isso com pago. Porque, como o professor João colocou, o gratuito 3.0, 3.5, ele vai até 2021, né? Se não me falha a 2022, memória. janeiro de 22. E aí, o pago, ele consulta a legislação. Receita, ele tem acesso à base de dados online, né, da rede. Mas, se você quiser, a gente pode até fazer um teste, né, no pago aqui, desse material que você está sugerindo, colega aí, esqueci o nome dele, desculpa. Rômulo, eu te coloco depois em contato com o Fernando. E a gente pode fazer o teste lá online aqui para você ver. Eu fiz um teste outro dia bem interessante, que é de um RH. Então, eu estava dando um curso, eu falei, cara, eu não entendo nada de produção de tecido. E aí tinha uma pessoa que tinha que contratar um analista de produção na área têxtil e uma pessoa de RH. Aí eu criei no ChatGPT um relatório dizendo assim, qual é o perfil de uma pessoa analista de produção na área têxtil. Aí ele me deu o perfil. Faça um esquema de entrevista para essa vaga. Quais as habilidades e competências? Crie uma planilha de tabela para, à medida que eu for fazendo entrevista, eu vou numerando. Aí, depois que eu fiz isso, eu peguei o meu currículo e coloquei e falei, não, de acordo com tudo que você colocou aqui, o Fernando passaria na entrevista. Aí o ChatGPT fez um relatório. Ele é muito, muito capaz, ele já fez isso, mas não tem nada a ver com a área, você tem que reprovar. Então, eu fiz isso com 5 minutos ali. Então, ele tem Interessante, quem trabalha com RH. mas ele tem Viu, Fernando, vou fazer muita... esse teste com o meu currículo, ver onde é que eu posso ser contratado. Então, isso, eu estou vendo pessoas. Existe uma aplicação do ChatGPT já existe, né, uma aplicação que você baixa lá no celular e conversa, e aquela pessoa, aquela máquina, né, ela conversa com você durante o dia. Né? Então, ela pode, enfim, como o professor colocou, é muita coisa, são muitas possibilidades, mas essa aí a gente pode depois testar ao vivo e a cores, né? Isso é até bom para o caso do jurista, como o professor me apresentou aí, trabalho nessa área jurídica, a gente pode até testar para ver, esse aqui realmente está funcionando. Né? Além do chat GPT, tem outras, né, possibilidades. Muito bom, parabéns aí pela palestra. Muito obrigado, Fernando. Gente, é isso aí. Nós estamos chegando no final. Eu espero que realmente vocês tenham ficado satisfeitos aí em usar essas horas da noite de sexta-feira. Agora, para quem gosta aí da balada, pode partir, ainda dá tempo de sextar ainda, né? 8h22 agora, tá bom? Nós temos que encerrar, temos o tempo aqui. E lembrar vocês, né, que fiquem atentos, quem quiser saber mais sobre o assunto, aqui mesmo no IPPE, nós temos um curso de 12 horas sobre esse assunto. É um curso que a gente consegue aprofundar um pouco mais todos os pontos que nós colocamos essa noite aqui. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela participação, tá? Obrigado aí pelos muitos agradecimentos aqui e falas aqui dentro no chat. Realmente, eu fico... a hora que a gente se sente realmente que valeu a pena, né? Valeu a pena a gente trabalhar nessa noite, tá? Então, vamos lá. Opa! Passei para o outro lado. Mais uma vez, para finalizar, vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores. Sem eles, né? Sem eles apoiando o IPPE, os cursos e as palestras do IPPE não existiriam, tá bom? Qualquer necessidade, procure o IPPE. Tá? O IPPE está sempre com uma programação riquíssima, com muitos cursos, muitas palestras, muitas coisas interessantes. A Zarinha já fez uma palestra outro dia sobre empreendedorismo, muito bacana. O Fernando também já fez palestra lá para o IPPE, pessoa que tem muita experiência, muita coisa para ensinar. Então, fiquem atentos à programação, tá bom? E
muitíssimo obrigado a vocês, tá? Precisando, estamos à disposição lá do IPPE, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, Jobert. Uma boa noite. Valeu, boa noite, eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa E noite, até o nosso próximo encontro, em Boa breve, noite. quem sabe? Obrigada. De nada. Tchau, Boa Zarinha. noite, Joubert. Ei, Tchau, tchau. Tânia. Tchau. Valeu, Zarinha. Bem, Até Rômulo. mais. Tchau, tchau, tchau. Com Deus. Boa noite. Nada, boa Com Deus noite. aí. Boa Valeu. noite, gente. Rogério, quero Sexta-feira. bombom. Quero bombom. Ellison, beleza? Tudo certinho? Tudo certo, obrigado, turma, obrigado, professor, pelos ensinamentos aqui da noite, muito válido sempre esses conhecimentos e estar sempre aprendendo, e a gente sextou da melhor forma, né? Estudando, adquirindo conhecimento, e é isso aí, pessoal. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana, e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Amém. Um abraço. Valeu, Ellison. Tchau. Até mais. Abraço. Até mais. Então é isso, eu vou encerrar aqui. Tchau, tchau, turma. Tchau.